amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o somatotipo. Apesar de eu ter quase 2.000 vídeos aqui no canal, eu não sei por que diabos que eu nunca falei sobre o somatotipo com vocês, que é um assunto que interessa tantas pessoas que praticam e trabalham com a musculação. Bem, o somatotipo é um dos parâmetros ou um dos elementos que compõem a avaliação física. Então, quando você fizer a sua avaliação física, a gente vai ter lá a composição corporal, massa gorda, massa livre de gordura, peso, altura, perímetros, circunferências, por exemplo, e também vai ter, o que a gente chama de somatotipo, que utiliza, por exemplo, o diâmetro dos ossos e algumas circunferências para fazer essa análise. E o somatotipo, ele vai ser usado para direcionar mais ou menos o entendimento do biotipo, se é uma pessoa com característica mais de ganhar gordura, se é uma pessoa que tem um componente maior de massa muscular, por exemplo, ou se é uma pessoa mais longilínea, se é aquela pessoa mais magra e esticada. Então o endomorfo vai ser aquela pessoa com mais gordura, aquela mais rechonchudinha, aquela pessoa com mais acúmulo de gordura. O mesomorfo vai ser aquela pessoa que apresenta uma estrutura muscular mais desenvolvida, e o ectomorfo é aquela pessoa mais longilínea, aquela pessoa mais alta e magra. Tá? Então a gente tem esses três aqui, o ectomorfo, vou deixar escrito aqui para vocês, ectomorfo. A gente vai ter o mesomorfo. A gente vai ter o endomorfo. Então, como eu disse para vocês, o ectomorfo vai ser aquela pessoa mais longa e magra. Geralmente aquele cara altão, esticadão e magrinho. Então tem uma característica mais de ectomorfo. O mesomorfo é uma pessoa que tem uma característica maior e apresenta uma maior tendência, uma estrutura um pouco mais larga, às vezes os músculos ali melhores definidos, E o endomorfo é aquela pessoa que geralmente vai estar ali apresentando maior percentual de gordura e maior acúmulo de gordura, tá? E tirando essa questão da estrutura óssea, se a pessoa é uma pessoa com ossos muito longos ou se é uma pessoa muito baixa, muitas vezes esses componentes eles vão sendo modificados. A pessoa vai ter uma tendência maior para ser ectomorfo, ou mesomorfo ou endomorfo, mas através do treinamento a gente consegue mudar esses parâmetros. Não vai mudar a característica óssea, a característica física da pessoa, mas a gente consegue mudar a predominância. Tá? Então, geralmente na avaliação física, vocês vão pegar um gráfico mais ou menos desse tipo assim, Vai ser um gráfico mais ou menos desse tipo, e aqui, por exemplo, teria componente do meso, aqui, por exemplo, o componente do ecto, e aqui o componente do endo. Então, vocês vão pegar um gráfico que é mais ou menos assim na avaliação física de vocês. E aí, através dos cálculos lá, de acordo com os parâmetros que foram colocados, vamos supor que esse componente ele apareceu mais para cá. Então, se ele está mais para cá, já sinaliza que a pessoa tem uma característica mais para o endo, ou seja, nesse momento, ou pela característica da pessoa, ela provavelmente está com um acúmulo de gordura maior, de acordo com as suas proporções. Agora, se tivesse batendo mais para cá, por exemplo, a pessoa teria uma característica mais do meso, ou seja, uma pessoa provavelmente com uma boa composição de massa muscular, e traz um pouquinho mais aqui para o ecto também. Lembrando que a pessoa nunca é só ecto, só meso, só endomorfo, por exemplo. Vai ter uma característica entre duas ali. Tá? Então, pegou lá na avaliação física, por exemplo, deu como ectomorfo, geralmente você vai pegar uma pessoa que está magra e longilínea, por exemplo. O mesomorfo, uma pessoa que vai ter uma boa composição, por exemplo, de massa muscular, uma pessoa de uma estrutura mais larga e mais músculos. E o endomorfo, geralmente vai ser aquela pessoa que, pelo menos no momento, vai apresentar maior percentual de gordura e maior acúmulo de gordura. E aí vocês vão pegar assim na avaliação de vocês, uma linha para o meso, endo, ecto, e aí você vai ter lá para onde está descrevendo, Então vai trazer ou mais para o meso, ou mais para o ecto, ou mais para o endo,
e reforçando que a pessoa ela não vai ser só uma característica, só endomorfo. Eu vou ter, pelo menos no momento ali também da avaliação, uma característica maior de endomorfo, uma característica maior de mesomorfo. Tá? Só para explicar para vocês também, né? Vamos supor que você pegou lá a sua avaliação física e estava dando lá como classificação predominante endomorfo, ou seja, você está aqui nesse padrão. O que você vai fazer com o treinamento? A sua ideia vai ser reduzir o peso corporal, pensando mais na redução do percentual de gordura, do body fat, e no aumento da massa muscular. E se você conseguir fazer um bom trabalho disso, de você reduzir, por exemplo, o seu body fat, reduzir o seu peso corporal e aumentar a massa muscular e aumentar também a massa livre de gordura, você pode começar a vir para um padrão de mesomorfo. Então, quando você realizar outra avaliação, você vai pegar lá a sua avaliação com peso já reduzido, body fat reduzido, massa muscular aumentada, massa livre de gordura aumentada. Quando você pegar a sua avaliação, você pode ter uma mudança ali desse somatotipo, mostrando que você tem uma mudança ali da sua composição corporal. Lembrando, cada pessoa vai ter uma estrutura física, outras vão ser geneticamente mais longas, isso a gente não muda, vai mudar a estrutura óssea, mas a gente consegue mudar alguns parâmetros e melhorar essa composição corporal. Tá? Da mesma forma que a gente vai ter uma pessoa um pouquinho mais baixa, mais atarracadinha, que às vezes ou vai ser uma pessoa atarracadinha com uma característica maior de ganhar músculo, aquela pessoa já mais fortinha, ou a gente vai ter também a pessoa que tem uma característica maior para aumentar a massa gorda, mas a gente consegue, com treinamento, ir mudando essa composição corporal através de um treinamento sério.